Olá, aqui é o Guto mais uma vez e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET Volume 2 do segundo ano do ensino médio, semana 2. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, é só você clicar num cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E antes de começar as atividades, eu gostaria de falar com você sobre uma parceria muito legal, eu tenho certeza que é muito interessante para você. Você conhece a Passei Direto? É a maior rede de estudos e compartilhamento do Brasil. São milhões de estudantes, especialistas de todos os níveis de ensino, também das diferentes áreas de conhecimento, que estão lá compartilhando conteúdos que já passam dos 5 milhões de materiais. E eu sou um dos especialistas, parceiro da Passei Direto, que estão lá na rede compartilhando materiais. Lá você tem acesso de forma organizada a conteúdos como deste vídeo sobre os PETs, mas também tem acesso a materiais exclusivos, ou seja, materiais que eu só publico lá. Você vai ter acesso a vários compartilhamentos de materiais que não são só de matemática, mas também de outras áreas de conhecimento e que podem estar relacionados aos PETs. E isso pode ser muito útil a você aí nos seus estudos. Então, se você ainda não é usuário da rede Passei Direto, você precisa fazer o seu cadastro agora mesmo, é bem rapidinho. Se você clicar no primeiro link que aparece na descrição deste vídeo, você vai acessar o meu perfil lá na Passei Direto. Aí é só fazer o seu cadastro, me seguir, claro, e acessar os materiais exclusivos. A gente se encontra também, então, lá na Passei Direto. Agora vamos voltar às atividades da semana 2 do PET. As atividades da semana 2 tratam basicamente das ideias que envolvem arranjos e combinações. É importantíssimo entender a diferença entre arranjos e combinações para que saibamos exatamente o que fazer na hora de resolver problemas envolvendo contagem. E como você já deve ter lido, agrupamentos de elementos em que a ordem não é relevante são chamados de combinações. Porém, agrupamentos em que a ordem dos elementos é relevante são chamados de arranjos. A apostila mostra uma situação em que um professor possui 2 ingressos de cinema e ele sorteia esses ingressos entre alunos que acertaram o problema que ele propôs. Como são 2 ingressos, 2 alunos são premiados. E 4 alunos, o Pedro, a Camila, a Vera e o Paulo, acertaram esse problema. Então os sorteados podem ser Pedro e Camila, ou Pedro e Vera, ou Pedro e Paulo, ou Camila e Vera, ou Camila e Paulo, ou Vera e Paulo. E veja que a ordem dos sorteados não tem a menor relevância, porque os 2 ganharão ingressos da mesma forma. Supondo que o Pedro e a Camila foram os ganhadores dos ingressos, o professor pode anunciar da seguinte forma: Pedro e Camila ganharam os ingressos. Ou então ele pode falar assim: Camila e Pedro ganharam os ingressos. É o mesmo agrupamento dessas 2 pessoas, não faz diferença aí a ordem em que eles são citados. Nesse caso, portanto, como a ordem dos elementos do grupo não tem relevância, não tem importância, esses agrupamentos são chamados de combinações. E cada um desses pares de nomes que foram citados ali em cima, você pode ver, ó, Pedro e Camila, Pedro e Vera, Pedro e Paulo, Camila e Vera, Camila e Paulo, Vera e Paulo, é uma combinação diferente. Aí a proposta, então, uma outra situação. Agora o professor sorteou um ingresso para o cinema e outro para o teatro, sendo que o primeiro aluno sorteado recebe o ingresso para o cinema e o segundo recebe o ingresso para o teatro. Aí veja que nesse caso, se eu falo que os sorteados foram Pedro e Camila nessa ordem, isso indica que o Pedro ganhou o ingresso para o cinema e a Camila para o teatro. No entanto, se a gente fala que os sorteados foram Camila e Pedro nessa ordem, isso indica que Camila ganhou o ingresso para o cinema e Pedro o ingresso para o teatro. Nesse caso, falar do agrupamento Pedro e Camila e falar do agrupamento Camila e Pedro indica que estamos falando de agrupamentos diferentes, porque existe uma ordenação que tem que ser respeitada. Aí, em situações como essa, quando a ordem dos elementos de um agrupamento importa, a gente chama esses agrupamentos de arranjos. Aí a apostila mostra que o número de arranjos é igual a 12, inclusive lista esses arranjos, você pode conferir aí na sua apostila. Então agora a gente vai fazer uma série de atividades aplicando as ideias de combinações e arranjos para resolver problemas de contagem. Atividade 1. Vamos formar todas as possíveis combinações de 2 elementos escolhidos entre os elementos do conjunto 1, 3, 5, 7 e 9. Nós vamos fazer combinações de um conjunto de 5 elementos tomados 2 a 2. Lembre que nas combinações a ordem dos elementos ela não é relevante, tá bom?
Portanto, essa combinação que eu acabei de listar aí, 1 e 3, não é diferente da combinação 3, 1. São os mesmos elementos. A gente precisa tomar cuidado a isso para não contar um agrupamento mais de uma vez, tá? Se a gente estivesse falando de arranjos, aí a conversa seria diferente, porque a ordem importaria. Aí, 1, 3 seria diferente de 3, 1, mas não é o caso aqui. Agora eu vou listar as outras possíveis combinações, mas eu vou começar usando o 1 como referência, depois farei a mesma coisa para o 3, depois para o 5 e também para o 7. Veja aí então, 1, 3 já está listado, 1, 5, 1, 7 e 1, 9. Agora eu vou tomar o 3 como referência, aí nós vamos ter 3, 5, 3, 7 e 3, 9. Vou tomar agora o 5 como referência, 5, 7 e 5, 9. E vou tomar agora o 7 como referência, 7, 9. Veja que eu não vou colocar ali na coluna do 7, não vou colocar, por exemplo, 7, 1, porque eu já coloquei aqui no início, veja, o 1, 7. E 7, 1 ou 1, 7 representam a mesma combinação. Nesse caso, então, nós temos 10 combinações diferentes. Atividade 2, nós vamos formar os arranjos dos algarismos 1, 3, 5 e 7, tomados 3 a 3. Na prática, o que a gente quer é listar todos os números de 3 algarismos diferentes que podem ser formados com 1, 3, 5 e 7. Poderia, inclusive, ser perguntado dessa forma na atividade aí. Nesse caso, obviamente, a ordem importa, porque o número, por exemplo, 135 é diferente do número 153, mesmo que esses dois números sejam formados pelos mesmos algarismos. Eu vou fazer da seguinte forma para me organizar. Eu vou listar todos os números que começam com 1, depois todos que começam com 3, depois todos que começam com 5 e, finalmente, os que começam com 7. Cada um tem uma estratégia para resolver aí, para desenvolver a sua lista, tá bom? Você pode ter uma estratégia diferente da minha. Vamos lá, começando com 1 então. 135, 153, 137, 173, 157 e 175. Agora começando com 3. 315, 351, 317, 371, 357 e 375. Agora eu vou começar com 5. 513, 531, 537, 573, 517 e 571. Agora eu vou começar com 7. 713, 731, 715, 751, 735, 753. Veja que nós formamos 24 arranjos, ou seja, 24 números diferentes. Agora, atividade 3. Inicialmente, quando eu vi essa atividade, eu não compreendi muito bem o que estava sendo proposto aqui. Então eu fui lá no site Estude em Casa e verifiquei se não havia tido alguma atualização na apostila, porque às vezes isso acontece, e na verdade não houve não. Mas eu encontrei a questão dessa forma que você está vendo aí, lá na apostila do PET do segundo ano noturno. É a mesma atividade, mas a estrutura aí está mais clara, mais organizada. Aí eu entendi que o objetivo da questão é relacionar cada uma dessas situações que aparecem aqui em A, B, C e D com um tipo de problema, ou permutação, ou combinação, ou arranjo. Então, letra A, formar filas com 5 pessoas. Bem, nesse caso, os 5 elementos aí que vão compor a fila já foram selecionados. A única coisa que precisa ser feita é a ordenação dessas 5 pessoas em uma fila. A situação, nesse caso, então, envolve a permutação de 5 elementos. Portanto, como já dito, é um problema que envolve o cálculo de permutação. Agora a letra B, formar pares escolhidos entre 10 pessoas. Vamos imaginar que aí entre essas 10 pessoas estão o João e a Maria. O par João e Maria é diferente do par Maria e João? Não é diferente. Então, como a ordem não importa, esse é um problema em que a gente precisa calcular combinações. Agora a letra C. Formar números de 3 algarismos distintos escolhidos entre 4. Aí a ordem nesse caso importa porque cada ordenação dos algarismos formará um número diferente. Sendo assim, esse é um problema de cálculo de arranjos. Agora a letra D. Formar equipes de 3 pessoas escolhidas dentre 4. Veja que se eu formar uma equipe com, por exemplo, Paulo, Luísa e Lucas, se eu altero a ordem que falo esses nomes, a equipe continua sendo a mesma, a ordem não importa. Só importaria se eu dissesse que cada um dos membros da equipe desenvolveria uma função diferente lá na equipe, porque aí eu poderia dizer, por exemplo, que o primeiro membro, ele seria o presidente, o segundo seria o tesoureiro e o terceiro membro seria o secretário. Só que não é o caso.
Então, a simples formação das equipes é um problema que envolve o cálculo de combinações. Agora, atividade 4. Vamos formar combinações das letras A, B, C, D, tomadas duas a duas. Lembre, combinação, a ordem não é relevante. Veja que aqui eu comecei listando a combinação AB. Se eu listar BA, eu estarei repetindo a mesma combinação, ok? Então vamos tomar cuidado. Eu vou continuar agora listando todas as combinações, tomando a letra A como referência, depois farei isso com a letra B e também com a letra C, sempre tomando cuidado para não listar o mesmo par de letras mais uma vez. Veja aí, então, já temos AB, agora AC, AD. Agora temos, tomando B como referência, BC e BD. E tomando C como referência, CD. Veja que nesse caso nós temos 6 combinações. Agora, a atividade 5 envolve a formação de arranjos com as mesmas letras. A ordem aqui importa. Então, AB e BA, por exemplo, são arranjos diferentes. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim listar arranjos é mais fácil, porque eu começo com uma letra e aí escrevo todas as possibilidades. Por exemplo, agora eu vou listar todos os arranjos que começam com a letra A. Então nós vamos ter AB, AC, AD, agora com a letra B, BA, BC, BD, com a letra C, CA, CB, CD, e que começam com a letra D, DA, DB e DC. Aí você pode ver, temos 12 arranjos ao todo. Na atividade 6, nós vamos formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6 e 8, tomados 3 a 3. Lembre, combinações, ordem não importa. Veja, eu coloquei aqui a combinação 2, 4 e 6. Se eu escrever 4, 6, 2, eu estou falando da mesma combinação, então estaria aí em duplicidade. A gente precisa tomar cuidado aí. Vamos então listar as outras combinações. Veja só, combinação 2, 4, 8, 2, 6, 8, 4, 6, 8. Você pode escrever essas combinações em outras ordens, não tem problema. Mas no final das contas, todos nós precisamos encontrar 4 combinações. Agora a atividade 7. Olha a diferença. Agora a gente quer formar arranjos dos mesmos algarismos da questão anterior, tomados 3 a 3 também. Aí a coisa é diferente, porque nesse caso a ordem dos algarismos é relevante. Esse exercício está pedindo na prática para a gente escrever todos os números de 3 algarismos diferentes que podem ser formados com 2, 4, 6 e 8. Eu vou listar primeiro todos que começam com 2, depois os que começam com 4, com 6 e finalmente os que começam com 8. Começando com 2. 2, 4, 6, 2, 6, 4, 2, 6, 8, 2, 8, 6. Temos também 2, 4, 8 e 2, 8, 4. Começando agora com 4. 4, 2, 6, 4, 6, 2. 4, 6, 8, 4, 8, 6. 4, 2, 8, 4, 8, 2. Agora começando com 6. 6, 2, 4, 6, 4, 2. 6, 4, 8, 6, 8, 4. 6, 2, 8, 6, 8, 2. E começando com 8. 8, 2, 4, 8, 4, 2. 8, 2, 6, 8, 6, 2. 8, 4, 6, 8, 6, 4. Veja que ao todo nós temos 24 arranjos. Se não houvesse essas vírgulas separando os algarismos, nós teríamos 24 números diferentes. Atividade 8. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu fizeram um trabalho em grupo. Somente 2 deles terão que fazer a apresentação para a turma. Letra A. Escreva todas as possibilidades de escolha dos 2 que farão a apresentação do trabalho. Então vamos lá. Pode ser Zoe e Otto, Zoe e Eva, Zoe e Bia, Zoe e Edu, Otto e Eva, Otto e Bia, Otto e Edu, Eva e Bia também, Eva e Edu e Bia e Edu. A ordem dos nomes pode ser diferente, mas nós vamos ter todas essas duplas aí. Letra B. Cada uma dessas possibilidades corresponde a um arranjo ou a uma combinação dos 5 alunos tomados 2 a 2. Bom, eu creio que não haja dúvidas de que estamos falando sobre combinações, porque a ordem que falamos os nomes das duplas não faz diferença, é a mesma dupla. Mas poderiam ser arranjos se estivesse especificado na questão seguinte. A primeira pessoa, por exemplo, vai falar sobre a introdução e o desenvolvimento do trabalho, e a segunda pessoa vai mostrar algumas imagens e fazer a conclusão. Aí seria outra conversa, mas não é o caso aqui. Portanto, nessa situação, a gente está falando de combinações e, como você pode ver, são 10 combinações aí, as 10 duplas. A atividade 9 é uma questão do Enem do ano de 2009.
Eu dei uma olhada na apostila do PET e vi que essa questão estava meio zoada lá. Aí eu pesquisei na internet, busquei a questão original e eu coloquei a questão aí. Inclusive você sabe que questões do Enem elas são resolvidas por dezenas e dezenas de professores na internet. Algumas são resolvidas em vídeo, outras em blogs, mas eu vou resolver a questão aqui também, só não vou fazer a leitura da questão, a leitura toda da questão novamente, porque eu acredito que você já fez isso. Veja, há duas coisas que foram feitas aqui. Primeiramente, um sorteio de 4 times para compor o grupo A partir de um total de 12 times. E a segunda coisa que foi feita, o sorteio de 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Então veja, escolher 4 times para compor o grupo A é combinação. A ordem de sorteio não faz diferença para a composição do grupo. Agora, a escolha dos 2 times para o jogo de abertura já envolve cálculo de arranjo, porque a ordem de sorteio tem uma relevância. Veja que o primeiro time sorteado vai jogar no seu próprio campo e o segundo time vai ser o time visitante. Nesse segundo sorteio, os mesmos 2 times sorteados, eles podem ocupar posições diferentes, você concorda? Então a resposta correta aqui é a letra A. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A envolve um cálculo de combinação, e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura envolve um cálculo de arranjo. Atividade 10. São dados 4 pontos, A, B, C e D, entre os quais não há 3 colineares, conforme a figura ao lado. Vamos lá, o que são pontos colineares? São pontos que estão alinhados. Então não teria como formar um triângulo com 3 pontos colineares, com 3 pontos alinhados. Só que esse não é o caso porque não há um alinhamento de 3 pontos aí na imagem, como você pode ver. Deixa eu só abrir parênteses aqui. Está passando um carro vendendo frutas e ovos aqui perto da minha casa, então pode ser que você escute algum barulho estranho aí, tá bom? Fecha parênteses. Letra A. Quais os triângulos podemos formar com vértices em 3 desses pontos? Veja, nós temos o triângulo ABC, também ABD, podemos ter o triângulo ACD e também o triângulo BCD. Letra B. Cada triângulo corresponde a um arranjo ou a uma combinação de 4 pontos tomados 3 a 3. Observe que quando eu falo triângulo ABC, isso é a mesma coisa de falar triângulo CBA, ou triângulo BAC, ou triângulo ACB, ou qualquer outra ordem desses 3 vértices. Então, nessa situação, a ordem que mencionamos os vértices não faz diferença nenhuma, a gente está falando do mesmo triângulo. Portanto, a gente está falando de combinações e, como você pode ver, são 4 combinações possíveis. Antes de concluir o vídeo, eu gostaria de voltar em algumas atividades da semana 1, a pedido de algumas pessoas que registraram isso nos comentários lá daquele vídeo. Se você não está interessado nesse assunto, tranquilo, as resoluções da semana 2 elas já encerraram. Você pode avançar lá para o finalzinho do vídeo, porque eu tenho um recado importante sobre o meu canal no Telegram e eu acho que você vai querer assistir. Agora, se você está interessado nessas atividades da semana 1 que eu estou mostrando aí na tela, continua comigo até o final. Essas 7 atividades elas foram as primeiras atividades lá no vídeo da semana 1. Se você assistiu ao vídeo, você viu que antes de resolver as atividades, eu expliquei como é feito o cálculo de permutações com repetições. Aí, na hora de resolver essas 7 atividades aí, em vez de listar todos os casos, como está sendo pedido em cada uma das situações, eu apenas calculei as quantidades de permutações e de anagramas em cada exercício. Eu fiz isso para poder aplicar o conceito de permutação com repetição que eu havia explicado lá no início daquele vídeo. E eu disse que eu resolveria as questões dessa forma diferente, sem listar os casos, e sim só fazendo as contagens. Mas algumas pessoas pediram lá nos comentários, como eu disse, que eu fizesse essas listagens, então eu vou fazer isso a partir de agora, tá bom? Atividade 1 da semana 1. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Nós queremos nesse exercício, na verdade, escrever todos os números possíveis que são formados com esses 3 algarismos. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 1 e 3, 1, 2. Temos ao todo 6 permutações, são 6 números diferentes que podem ser formados com esses algarismos. Na atividade 2 da semana 1, a gente vai formar todas as permutações com as letras A, B, C e D. Eu vou começar escrevendo aí as que começam com a letra A. A gente vai ter ABCD, ABDC,
ACBD, ACDB, ADBC e ADCB. Agora começando com a letra B. BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC e BDCA. Começando agora com a letra C. CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB e CDBA. E agora começando com a letra D. DABC, DACB, DBAC, DBCA, DCAB e DCBA. Deu um trabalhinho, hein? Vê aí que a gente formou 24 permutações diferentes. Na atividade 3 da semana 1, nós vamos formar todas as permutações com os símbolos mais, menos, menos. E há símbolos repetidos, então a gente precisa considerar isso. Vamos lá. Mais, menos, menos. Mais, menos, mais, menos. Mais, menos, menos, mais. Menos, mais, mais. Menos, menos, mais. E menos, mais, menos. Veja que nós formamos 6 permutações. A atividade 4 da semana 1 pede que formemos todos os anagramas da palavra BET. Veja que a letra E aparece 2 vezes, então isso precisa ser considerado. Vamos lá. BETE, BEET, BTEE. Agora começando com E. EBTE, EBET, ETBE, ETEB, EEBT, EETB. Agora começando com T. TBEE, TEBE e TEEB. Veja que nós formamos 12 anagramas. A atividade 5 da semana 1 pede que formemos todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Então, letra Z sempre vai ser ali a primeira. Nós vamos ter, então, ZAUL, ZALU, ZLAU, ZLUA, ZUAL e ZULA. Ao todo, são 6 anagramas. A atividade 6 da semana 1 pede que formemos todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. Veja que tem letra repetida, letra P e letra A. E nós vamos separar em 3 casos. Casos que começam com A e terminam com A, depois começam com A e terminam com I, depois começam com I e terminam com A. Então, primeiro começa e termina com A. Vamos ter APPIA, AIPPA, APIPA. Agora, começa com A e termina com I. AAPPI, APPAI e APAPI. Agora começa com I e termina com A. IAPPA, IPPAA e IPAPA. Então nós temos 9 anagramas. Finalmente, a gente tem a atividade 7 da semana 1. Nós vamos escrever todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Os números ímpares formados com esses algarismos precisam terminar em 1 ou 3. Nós vamos fazer a lista dos que terminam em 1 e depois a lista dos que terminam em 3. Vamos lá, começando com os que terminam em 1. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1. Agora a lista dos que terminam em 3. 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3. Nós temos, então, 12 números diferentes. Então é isso aqui, a gente finaliza as atividades do PET, volume 2, do segundo ano do ensino médio, semana 2. Na descrição do vídeo, quero te lembrar, há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram, só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. Se você gostou desse vídeo, e claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 3. Tchau, tchau!